Olá, sou a Fernanda Ninim, esse é o podcast Desembaça. É um espaço para a gente se entreter, conversar, refletir sobre assuntos diversos, a fim de quebrar ideias equivocadas e ampliar os horizontes. Bom, hoje eu falo com o Fernando Ribas, que está lá no Canadá. Ele é designer gráfico, mais especificamente artista 3D de games e criador, junto com o Cristiano Zoucas, do podcast Hangar 18. No momento é o maior podcast de ufologia do Brasil. Ribas, obrigada por participar. Gostaria que você começasse já falando como que é para você ser apresentador do maior podcast de ufologia do Brasil. Bom, obrigado pelo convite, em primeiro lugar, né? Nada, imagina. Já tem um tempo que eu não gravo podcast, eu já esqueci como é que é. Não tem problema, não. Não, então, foi tudo muito doido, né? Porque eu tinha zero experiência com podcast, né? Diria que ainda tenho pouca, porque eu comecei em 2018, né? Tem pouquíssimo tempo, quase tem o quê? 4 anos, né? Não é tão pouco tempo assim, mas assim, tem gente que já tá aí há 10 anos, né? Então ainda tô aprendendo muita coisa, né? E tudo, e até com relação ao público também. Mas é muito doido, porque assim, o Hangar tomou uma proporção que eu não imaginava, né, que ia acontecer. Atingiu muita gente, e até hoje tem gente nova chegando para ouvir, né? Sim. Direto eu recebo mensagem, sei lá, conheci semana passada, tô maratonando aqui, né? Então é um negócio muito louco. E eu pelo menos, não consigo muito bem sentir essa questão, porque tem muita gente que chega pra mim e fala, porque assim, comparando até com outros podcasts que estão começando, ou que começaram junto com a gente, mas que não conseguiram atingir em número, né, a quantidade de gente que a gente atingiu, a gente está numa, como é que se diz, numa linha um pouco mais alta, não em termos de melhor ou pior, mas eu digo de audiência mesmo, né? De acesso, E né? para essa galera, pô, mas tu é famoso, não sei, não, eu não tenho isso, né? Eu não sinto, não consigo, porque até pela minha localização, tô fora do Brasil, né? Então, o contato que eu tenho com fã é assim, nos grupos lá do Hangar, rede social, basicamente. Então é isso. Eu não tenho muito essa questão, eu sou famoso na podosfera. Apesar de ser, né? É um pouco difícil, assim, digerir isso para mim, né? E Mas aí, ao mesmo tempo eu tenho consciência que, assim, é difícil ter um podcast e ter audiência. E é uma coisa que a gente não controla tanto, né? Porque eu diria que não vou dizer sorte, mas assim, eu acho que o Hangar entrou numa hora muito oportuna, meio que sem querer ali, foi. e acabou. Acho que tinha um público carente desse tipo de formato, né? Na época que a gente começou. E aí foi a sorte que a gente deu ali. Sorte entre aspas, né? Mas é meio isso. Eu acho que foi quando os podcasts mesmo ficaram mais conhecidos, né? Porque, principalmente que logo depois, logo não, assim, 2 anos depois veio a pandemia. Sim. E fez muita gente conhecer podcast. Eu posso falar por mim também. Eu já conhecia vocês desde 2018, mas na pandemia você fica imerso assim, em muita coisa que você vê na internet. Podcast eu acho que alavancou, assim, né? Sim, com certeza. Eu escuto podcast desde 2006. Nossa! 2006, quando eu comecei a ouvir um do Jovem Nerd. Eu acho que a maioria das pessoas que ouvem podcast conhecem o Jovem Nerd, né? Sim. E que plataforma era naquela época? Eu baixava pra ouvir, não tinha Spotify, não tinha streaming, né? Entendi. Era no site deles, entrava lá e baixava. Chegava sexta-feira, a galera ficava dando F5 pra atualizar, pra ver se já tinha subido o episódio. Era assim, e aí tinha tipo, quem tá ouvindo aí não vai ver, né? Tem um MP3 player aqui, ó. Nossa! Que me acompanha desde essa época. Eu acho até que tem uns episódios do Nerdcast aqui. Funciona ainda? Funciona. Se plugar no PC ali, funciona. Que legal. Comecei a ouvir nessa época, né? E na época, em 2007, um ano depois que eu comecei a ouvir, eu morava em Petrópolis e comecei a trabalhar no Rio. E aí, nesse trajeto de ônibus, Petrópolis-Rio, eu ouvia muita coisa, né? Eu ouvia música, eu ouvia podcast. E assim, os telefones na época eram diferentes, né? O iPhone lançou em 2007, né? Mas não tinha smartphone nessa época. Nossa, é mesmo. Só quem tinha iPhone era a galera bem mais rica, né? Não era tão acessível. Nessa época era aquele telefone com toques polifônicos. Nossa, mas aí você escutava no MP3 com fone de ouvido, depois passou a escutar no celular, né? No celular passei a ouvir lá em 2014, por aí. Olha, Foi quando então...
O Spotify começou no Brasil, acho que foi 2014, 2015, por aí, né? Faz pouco tempo. O Então, você, Spotify por quase saiu. 10 anos, você escutou por MP3 ou Ouvi por... muito MRG também, Matando Robô Gigante. E é doido porque essa galera aí incentivou muita gente a fazer podcast também, né? O que tem de podcast hoje com tema nerd é um absurdo, né? Muito. O que é complicado, na minha opinião, porque assim, lança um filme do Thor, tem 500 podcasts falando do filme do Thor, né? Então, a concorrência é maior também, né? Isso com certeza. Nossa, tem muita, mas assim, sobre ufologia, com certeza devem ter muitos aí, mas acho que vocês vieram, acho que primeiro, né? Acho que foi isso que chamou atenção também, e claro, pela Sim, qualidade do conteúdo que vocês fazem, né? sim. E agora que você teve no Brasil, você teve algum contato? Encontrava gente assim em algum lugar, na rua que te reconhecia, vinha falar com você? Não. Ninguém me Uai, conhece, eu só sou conhecido no meio de uma bolha, né? porque no Rio, com certeza deve ter É, muito ouvinte, né? mas é só a bolha mesmo do hangar, né? É, Mas a minha ida pro Brasil foi meio doida, porque eu fiquei 20 e poucos dias aí no Brasil, lá no Brasil, né? Eu esqueci que aham. você não tá no Brasil também. Também não. Eu cheguei e peguei Covid no primeiro dia. Quer dizer, Ai, não foi no primeiro dia, eu cheguei dia 11 de maio, foi numa quarta-feira, na sexta-feira eu testei positivo. ai, que Aí eu não sei se eu peguei no Brasil ou se eu peguei ou no avião indo pro Brasil, né? Dos Estados sim. Unidos pro Brasil. Então, boa parte da minha viagem eu fiquei de molho, né? Ah, Eu sim. perdi aí 7 dias da minha viagem de molho por causa do Covid. Teve que ficar de isolamento, mas te causou muitos sintomas ou foi leve? Não, foi de boa, foi uma gripe, tipo uma É, gripe normal, né? Eu fiquei extremamente cansado porque eu me entupi de remédio pra gripe, nariz muito entupido, escorrendo e tudo, mas assim, é, fora isso não tive nada, graças a Deus. Foi a primeira é. vez que eu peguei, né? Não tinha pego ainda. Infelizmente ainda tá aí, né? Essa pandemia que não acaba. Não vai acabar nunca, né? Eu acho que o Covid tá aí, vai ficar e é isso aí. A É, questão é que a gente vai criar um certo nível de tolerância para isso aí, né? isso. A gente não vai morrer de Covid mais daqui a um tempo, eu acho. Espero que não, verdade. Então, Uma vacina mais. eu não sou infectologista nem nada, mas dizem que Aham, as variantes vêm mais fracas, né? São menos letais e tudo. Porque o vírus, ele é um organismo vivo, né? Então, ele sim. depende do hospedeiro para sobreviver. Então, quanto menos ele mata o hospedeiro, mais tempo ele vive. Então, é meio isso, né? Enfim, eu acho que esse aí vai ser. O Covid não vai acabar, né? Vai É. continuar tendo, só que a gente vai criar alguma tolerância aí de que faça ele ficar menos letal, né? E Ribas, voltando para o assunto do podcast, você pode comentar como que impactou assim a sua vida, se mudou bastante para você aí no Canadá, ou o contato que você criou, muitos contatos, amizades através do podcast? Olha, eu conheci muita gente legal na Podosfera, muita gente, assim, até pessoas de outros podcasts também, até ouvinte, né, do Hangar. A gente tem uma sorte muito grande, né, com isso, que a galera que segue a gente é muito fiel, assim, gostam, apoiam demais, não só tem os nossos apoiadores lá, né, que apoiam financeiramente e tudo, Aham, mas o apoio não é só financeiro, né, é outro tipo de apoio, a galera, pô, quero ouvir o Hangar e tal, e isso é muito legal, né, então, nesse período de pandemia, eu passei uma fase bem difícil da minha vida, assim, e o podcast ajudou bastante, né, e o sim. contato que eu tinha com as pessoas que eu tive, né, Aham, até as amizades que eu criei na Podosfera também. foi. Eu nem vou citar aqui porque eu vou esquecer de alguém. Aí alguém vai ficar ofendido. Pois é, mas tem muita gente aí. Eu dei muita sorte assim nesse sentido, né? A gente nunca teve muito hate em cima do podcast, né? Então isso é uma coisa boa. É muito minoria, a minoria da minoria, assim, sabe? Gente Sim. que não gosta ou que vem falar mal, isso é legal, né? Teve coisa que a gente falou que ofendeu algumas pessoas, mas faz parte, né? Tudo que Ué, você fala vai bater em alguém, não tem jeito. sim. Até ia te comentar sobre isso. Eu lembro que um dos últimos episódios, você especificamente falou com muito cuidado ainda sobre religião. Eu não sei, não Uhum, lembro exatamente qual foi o assunto. E eu lembro que no outro episódio você teve que se retratar, explicar, porque as pessoas veem isso. sim. Por mais que eles comecem falando,
Ó, é a minha visão, a minha experiência, respeito às outras É. religiões, mas sempre, né, como que é ter que lidar com um público tão grande, com tanta gente que pensa diferente? Olha, como eu falei, assim, as pessoas que se ofenderam, até essa é um bom exemplo, essa questão da religião. Teve uma pessoa no Twitter que não gostou do que eu falei, disse que eu fui desrespeitoso, e eu tive que responder porque não foi o caso, né? Uhum. Só que as pessoas estão muito inflamadas na internet, né? Tem uma É, coisa que a pessoa se ofende se você falar mal de um filme que ela gosta, sabe? é. Então é muito complicado. Mas baseado nas coisas que eu estudei, de ufologia e até de vida mesmo, né? Aham. Eu tenho um pouco de dificuldade em acreditar em religiões hoje, mas como eu falei, é a minha visão, né? Sim, E sim. isso ofende algumas pessoas. Aí, É, essa pessoa específica, eu falei: olha, sinto muito, mas é a minha opinião. Se te ofende, o problema é todo seu. exato. Entendeu? Você que tem que resolver isso com você, porque eu não vou É, mudar minha opinião porque minha opinião tá te ofendendo. claro. Se eu tivesse sido ofensivo, se eu tivesse falado, olha, quem é religioso é um idiota, não foi isso que eu falei, né? Aham. Só que a pessoa tomou dessa forma. E Uhum. aí ela que tem que resolver, não sou eu, né? É, claro. Então, esse é o grande problema da internet hoje em dia, né? Qualquer coisa que você fale, bate em alguém, né? Com certeza. Literalmente qualquer coisa, né? Então É, não tem muito para onde correr, né? não tem, ainda mais. É, E, tipo, se as pessoas estão dispostas a ouvir vocês, sim, acho que tem que estar ali para respeitar, até porque a gente claro, escuta com quem a gente se identifica, né? Não é. claro. Se a pessoa não está curtindo, é só não ouvir, precisa ir lá querer dar Mas seu é nome. isso, né? Mas é isso aí. A internet dá voz para a pessoa ir lá e falar. Eu, pessoalmente, se uma pessoa faz um conteúdo que eu não gosto, não é nem questão de concordar, porque eu gosto de ver opiniões diferentes da minha. Aham, Até para eu analisar o que eu estou pensando e decidir lá na frente qual vai ser a minha visão daquilo, né? é. E a minha Uhum. visão muda Sim. constantemente, né? Acho que é Uhum. uma coisa sadia. Sim. Mas, por exemplo, se tem alguém que tem uma visão que eu não gosto, ou não concordo por um motivo ou outro, eu não consumo, eu não vou lá na página do cara e falar, ó, você tá errado. Porque é o canal da pessoa, É, né? exato. Eu até falei para essa pessoa específica, eu falei, cara, é o meu podcast. Se eu não puder falar o que eu penso no meu podcast, eu não vou fazer, entendeu? Exato. É claro que tem ressalvas, assim, eu não vou ser ofensivo, eu não vou falar coisas que firam alguém, né, de verdade, eu não vou fazer isso. Aham. Só que a minha opinião eu tenho que dar, as pessoas ouvem, e essa é uma outra coisa que eu tive em mente também desde o início no Hangar, é que assim, seja você, sabe, não tenta agradar todo mundo, porque você não vai agradar todo mundo. Não. Faz o teu trabalho, dá a tua opinião, da sua maneira, do jeito que você pensa, e vai Aham. te ouvir quem quer, é isso. Exato. Entendeu? Porque não é impossível agradar todas as visões, agradar todo mundo. Não tem jeito. E não, ainda mais porque ufologia está ligado também à crença, né? Sim, Como a gente total. não tem, como a gente não tem acesso assim, que nem é que nem uma religião. Você vai na igreja, tal, falar sobre aquilo que você acredita, mas você nunca viu, Sim. né? E a maioria das pessoas também nunca viram um extraterrestre, né? Pois é, não, total. Questão A de crença. ufologia tá no campo da crença também, querendo ou não, né? É, com certeza. E hoje eu vejo que você e os Ocas participaram de conversas importantes sobre ufologia, né, com grandes pesquisadores da área, Uhum, ufólogos reconhecidos. Como que sim. você se sente em relação a isso? Ficava com receio ou sentia tranquilo para falar com essas pessoas? Olha, eu sou muito cara de pau nesse sentido, né? Eu não tenho o menor problema em chegar, conversar. Mas Hã, pra mim foi um sonho realizado, né? Assim, pô, é. moleque, eu assisti lá o Fogo no Céu, o filme do Travis Walton, e eu ficava maluco com aquele filme, eu li o livro quando eu era criança. Aham. Minto, nem era livro, era um quadrinho que eu tinha na época que contava a história dele e eu vi o filme. Pô, eu tive a oportunidade de conversar com o cara, sabe? Num evento É. que eu fui em Toronto, de Aham. ufologia. Então, assim, fui pelo hangar, né? Eu entrei em contato com o diretor da MUFON do Canadá, falei, ó, Nossa. tenho, assim, na cara e na coragem, né? Mandei um e-mail pro cara, falei, ó, se responder, beleza, se não responder, tudo bem também.
Aí expliquei, falei, ó, tem um podcast de ufologia brasileiro, moro no Canadá, gostaria muito de ir no evento e passar a atmosfera do evento para os meus ouvintes e tal. O cara deu passe livre pra gente ir no evento. Nossa, que E legal. tava lá, pois é, tava lá Travis Walton, tava a Paola Harris, que era do Projeto Blue Book, tinha o Christopher Dolan, que também é muito famoso no meio da ufologia. Ele aparece num monte de documentário do Discovery aí também. Sim, Então, nossa. assim, e eu até participei de uma transmissão numa TV aqui do Quebec sobre ufologia também, Não é que pelo legal. MUFON. Foi transmitida e tudo. Uhum, Até quem estava nessa transmissão foi o Jacques Vallée, estava sim. na mesma transmissão. Foi incrível, né? Foi um negócio, assim, uma experiência muito, muito legal, né? E fora o Aham, aprendizado, né? Ter contato com as pessoas, conhecer experiências novas, né? Eu até tinha um canal no YouTube que eu assistia chamado Near Death Experience, que é sobre paranormalidade, tem ufologia também e tal. E tem muita entrevista lá de gente que foi abduzido. que Tem umas legal. pessoas que nem mostram o rosto, ficam no escuro, assim, né? E Aham, até tinha um senhor lá nesse canal que era de St. Catherine, que é perto de Niagara Falls, lá em aham. Ontário. Que eu vi a entrevista dele nesse canal e eu encontrei ele nesse evento lá. Eu vi ele Ele de longe, lembrou? reconheci e fui lá falar com ele, né? Aí Aham. fui lá, troquei ideia com ele. Ele Ele meio lembrou. tímido, assim, acho que ele não Ah, esperava, né? sim. Durante a Ah, palestra do Travis Walton também, tava indo embora, tava acabando a palestra, a gente já tava indo embora. Aí no corredor tava o Christopher Dolan lá, de bobeira no corredor. Eu fui lá trocar ideia com ele. assim, normal, né? Não Falou, tenho vergonha, não, eu vou de boa. e as pessoas geralmente foram receptivas. Ou tem gente que se sente estrela aí Não, de nessa. forma. Bom, eu pelo menos não tive essa experiência aí, não. Uhum, Eu conheci também o Paul Hellyer, que faleceu ano passado, sim. ele era ex-ministro de Defesa do Canadá, e ele falou que existe tudo. E lá em 2011, ele tem até um vídeo famoso dele no YouTube, quem quiser ver aí. Bota Paul Hellyer, que vai vir esse vídeo aí, lá na Universidade de Toronto, ele falando, né, que os OVNIs são tão reais quanto os aviões estão voando agora no céu. Olha. A frase Aham, famosa dele aí. sim. Conheci ele lá no evento, um senhor de 90 anos, forte pra caramba, quase quebrou minha Aham. mão. Na hora que a gente cumprimentou. É. Nossa, que legal. Mudou a sua visão de mundo, se aprofundar nisso tudo, ou como você vê hoje? Não, com certeza, assim, eu vejo muito como um privilégio, assim, né, o que eu vivi com o Hangar, né, assim, de ter contato com essas pessoas e até com os ouvintes também, né, pô, tinha gente que mandava mensagem e falava, pô, tava em depressão durante a pandemia, o Hangar me ajudou, sabe, então, assim, é um negócio legal e doido ao mesmo tempo, né, porque as pessoas, a gente acaba fazendo companhia para as pessoas, né, de alguma forma, né, Faz, a gente acaba entrando realmente. na vida da pessoa. E isso é meio maluco pensar isso, né? Que a gente tô É, aqui no Canadá, na minha casa, nem sei o que tá acontecendo, né? Mas sim. você nem faz ideia, mas você faz parte da vida de alguém, e isso é bem legal. Nossa, com certeza. Eu posso falar por mim, que durante a pandemia eu trabalhava sozinha no escritório e eu Uhum. colocava o hangar, porque geralmente eram episódios longos, né? E colocava para tocar, e mesmo quando eu não estava prestando atenção, porque eu estava concentrada no trabalho, era confortante, porque fazia companhia, né? A gente vai, se sente íntimo, né? Por isso que para mim é tão legal falar com você, falar com os outros, porque para mim, para vocês era a celebridade da podosfera, né? Geralmente eu via vocês falando, não falava diretamente. Sim. Você teve isso também, de conhecer pessoas que você admirava muito, assim, falar, você teve a oportunidade de falar com o pessoal do Jovem Nerd? Do Jovem Ou... Nerd, não. Mas eu conheço algumas pessoas do Jovem Nerd, já de algum tempo, conheço o Eduardo Spor. 3D, o 3D de Petrópolis também, conheci ele de lá bem antes do Jovem Nerd. A gente tinha banda lá em Petrópolis, ele tocava também, amigos em comum, sabe? Eu gravei com o Afonso Solano, que era um cara que eu ouvia há muito tempo também, no Frequência X. Quer dizer, eu ouvia no MRG, mas eu gravei o Frequência X com ele, um episódio lá que eu e os Lucas participamos. Foi muito legal, assim, né? É tipo, tu é fã de uma pessoa da TV e tu vai e grava com a pessoa, faz alguma Isso. coisa. Aham. Então foi meio isso, assim. E é um cara que eu admiro, assim, pô, muito inteligente, tem um pensamento muito rápido, né, pro Assim. humor, né? Então eu gosto muito disso também, gosto muito do humor. Uhum. No Hangar eu tento um pouco quebrar a seriedade, às vezes eu faço umas piadas idiota lá, Aham.
Para deixar mais leve. Mas eu acho importante, né? Assim, a premissa do Hangar desde o início, assim, na minha visão, foi falar do tema, mas ao mesmo tempo fazer o ouvinte se identificar com o que a gente está falando ali, com o nosso jeito, entendeu? Sim, sim. Eu acho que isso é importante. Eu acho que, na minha visão, assim, quando você se coloca muito como especialista de alguma coisa, você cria uma distância entre o ouvinte e você. Eu particularmente não gosto disso. Deixar a coisa mais humana, né? Exato. Mais próxima. E no Hangar, vocês tinham que pesquisar muito a fundo cada assunto, tomava muito tempo da sua rotina, vocês que têm o trabalho integral, o período integral? Olha, é bem trabalhoso, né? Muita coisa, até a gente fazia muito mais isso nos primeiros episódios, assim, depois foi dando uma amenizada. Mas no início a pesquisa era pesada, a gente fazia pesquisa dentro da pesquisa, né? Por exemplo, eu gravei episódio sobre o caso do Travis Walton, aí no final tem uma parte lá que eles passam pelo polígrafo, aí eu fui investigar o que era o polígrafo, quando foi criado, como é que era utilizado, porque isso é importante para embasar o que você está falando ali, né? Então tinha muito isso, né? Então essa parte mais trabalhosa. E teve a parte técnica também, que muita coisa eu aprendi, né? Eu diria aí que os primeiros 50 episódios ou mais, agora eu não lembro. Era eu que editava, né, e tudo. Então, assim, virava a noite editando, era muito trabalhoso. Porque é muito longo, os episódios longos, né? Tem que colocar a sonoridade, cortar o bom é que dá para cortar o que você às vezes acha que falou alguma besteira, alguma coisa, né? Mas dá trabalho. Dá trabalho. Assim, a parte da mais trabalho da edição é a decupagem, né? É ouvir tudo de novo, aí cortar o que tem que cortar, fazer o corte fazer sentido, né? Então, assim, dava muito trabalho. Mas eu aprendi muito também, porque eu tinha zero experiência com isso. Eu já editei áudio há muito tempo atrás, mas era edição muito básica, né? Eu fiz muito, galera mais velha aí vai lembrar. Fiz muito CD-ROM quando eu era designer, eu não sou mais designer gráfico, né? Ah, sim. Então, às vezes entrava trilha de áudio, eu tinha que editar, fazer uma ediçãozinha básica, botar um fade in, fade out, isso eu sabia fazer. Sim. Mas edição de podcast mesmo eu nunca tinha feito, né? Foi uma coisa que eu fiz meio que na porrada, assim, fui fazendo. Ainda bem que hoje na internet tem tutorial para tudo, né? Pois é. E vai aprendendo. E só complementando o que a gente estava falando das pessoas que escutam, se sentem em companhia, aquela primeira parte que vocês dão um espaço para a pessoa falar, dar um relato, acho interessante que muita gente falava, né? Nossa, é legal poder encontrar um espaço para falar, dividir isso com outras pessoas que passaram por alguma coisa parecida, porque aquela pessoa se sentia ridicularizada, né, em falar isso com outras pessoas. Então é legal ver que foi um espaço que eles encontraram para não se sentir só, né, não se sentir tão esquisito. Exato. Né? Essa foi a grande sacada do Hangar, né? Desde o início, além dessa questão que eu falei da identificação do ouvinte, né? Tô deixando a receita do bolo pra galera aí, ó. Isso. Além da identificação do ouvinte com você, tinha essa questão de incluir o ouvinte no programa, né? Então, acho que isso também é uma coisa legal, a pessoa se sente parte daquilo ali também, né? Com certeza, e é legal se ouvir. Uma vez foi em 2018 ainda, eu acho, eu mandei para você o meu relato curtinho assim no WhatsApp, mas acho que vocês não chegaram a publicar, porque... A gente recebe muita coisa, né? Vocês falavam, gente, a gente recebe muita coisa, não tem que selecionar, porque senão não dá conta, né? Pois é. E você pode contar pra gente, então, como que era essa coisa da banda, que você teve banda, você toca? Eu tive. E aí? Eu tive algumas bandas, né? Mas tive duas que foram as mais peso, assim, né? Eu tinha uma banda com uns amigos lá, que a gente se fala até hoje e tudo. Até na minha ida pro Brasil, a gente tocou junto, teve uma reunião. A gente tocou num pub lá em Petrópolis, foi bem legal. Olha. E a outra banda era música própria.
Eu fui o segundo baixista da banda, o primeiro saiu, eu entrei. Eu fiquei de 2006 até 2011. 2011? De 2006 a 2008. É de rock? É, e tem no Spotify, quem quiser procurar aí. Como é o nome? Saios. E como escreve pro pessoal? CYIUS. Tá no Spotify. Legal, vou escutar lá. Mas você só tá você toca, não dá pra ouvir você cantando. Não, não canto não, só toco. Ai, que legal, hein? Chegou a fazer show, assim? Fizemos show em BH, né? Show grande mesmo foi em BH que a gente fez. Tocamos com Ratos de Porão, Matanza. Nossa! E foi assim, abrindo o show ou foi junto num festival? Foi um festival, porque a gente fazia parte de uma gravadora independente lá de BH e a gravadora organizou esse festival, a gente tocou lá. Poxa, então você pôde conhecer também Ratos do Porão, quem mais? Tipo Raimundos, alguém assim na época? Raimundos eu conheci o Digão, mas na época que ele tava sozinho, né? Conheci uma galerinha nesse meio de música, assim. Tinha Anastácia também, que era uma banda de Minas que me amarrava. Foi famosa no início dos anos 2000 ali, né? Foi. A gente abriu o show do Tia Anastácia, mas com a outra banda que eu tinha, né? Com essa que eu toquei em Petrópolis agora recentemente. Mas música é um negócio muito difícil, né? Você depende de muita gente que tá junto ali com você, é um negócio meio complicado, né? A banda tem, sei lá, 4, 5 pessoas, é um negócio, lidar com 4, 5 pessoas ao mesmo tempo ali, fazer o negócio funcionar é um negócio difícil. Mas foi muito maneiro, assim, foi uma fase muito legal. Só que chegou uma hora que eu falei, bom, não vai sair nada daqui, eu vou seguir minha vida, né? Você fazia em paralelo a outras coisas, enquanto, por exemplo, você estudou para... O que exatamente você estudou para ser design gráfico? A faculdade, um curso nada. específico? Porque não tem... Estudei na vida. Exato. Hoje em dia... Não, fui designer gráfico, né? Eu não sou mais, não me considero mais designer gráfico. Eu comecei em 99, por aí, trabalhar com design. Antes eu fiz outras coisas. Desde criança, sempre fui muito ligado à parte artística, né? Desenho, sempre desenhei muito. Não tenho mais esse hábito, mas na minha infância eu tive bastante, assim. E eu sempre gostei muito de computador, né? Então eu comecei a mexer com isso. Só que eu não tinha computador, porque era caro, né? Eu fazia faculdade de administração, numa faculdade lá em Petrópolis, na UCP. E aí tinha uma menina que estudava comigo, a Lisa, é o nome dela. Tem, sei lá, quase 15 anos que eu não vejo ela. Sim. Ela estudava comigo e na época ela já era um pouco mais velha que eu. E ela era casada com uma outra menina, a Bia ainda tem contato. Elas não estão mais juntas. E a Bia, ela tinha uma agência de publicidade. E aí, acho que eu nunca contei essa história, cara. Conta aí, primeira mão. E aí eu desenhava na aula, tinha aula de filosofia. Era matéria letiva, no meu primeiro período de administração. Tinha que fazer CRM, que era religião, né? Tipo, religião, porque era uma universidade católica. Tinha que fazer aula de religião. Acho que era ciências religiosas e morais, alguma coisa assim. Nem sei se ainda tem isso lá, deve ter. Teologia? Não, teologia eu não fiz, não. E aí eu tinha uma aula de filosofia, e o professor era muito doido, assim, ele era uma figura, e eu ficava desenhando ele na aula, de sacanagem, né? Fazia caricatura, desenhava ele num corpo de uma abelha pousado numa folha de maconha, fazia umas paradas doidas, assim, né? E essa menina que estudava comigo, a Lisa, ela nem era menina na época, já era mais velha. Eu tinha, nessa época aí, eu tinha 18 para 19, eu acho, por aí. E ela já devia ter uns 26, por aí. Aí ela falou, pô, tu desenha muito, tu já pensou em trabalhar com isso? Porque, pô, você é muito bom e tal. E ela ficava me incentivando, né? Ela falava, pô, minha esposa tem uma agência, ela precisa de ilustrador direto, por que você não fala com ela e tal? E ela me apresentou, mas eu fui na casa delas, elas moravam num apartamento no centro de Petrópolis, eu fui lá. E aí comecei a fazer desenho para ela. Ela fazia uns informativos da Unimed, e aí tinha umas partes lá que eram ilustradas, e eu comecei a fazer isso para ela. Só que eu não tinha computador na época. Eu desenhava com um nanquim numa folha, fazia lápis, né? Depois finalizava a arte com nanquim, limpava e dava para ela escaneava e digitalizava lá. E colocava. E eu comecei a trabalhar assim, né? Comecei a fazer um dinheiro extra na época com isso. Mas eu não tinha computador, não tinha nem como comprar um computador.
E Na época era aí, bem mais difícil. pois é, isso foi em 97, Ah, 98, por aí. Aí quando foi em 99, minha madrinha, tinha um computador parado lá que ela ganhou numa rifa, olha isso, ela ganhou um computador numa rifa e ela não usava. veio a Ela, calhar. ela me emprestou o computador. Aí eu comecei a aprender um monte de coisa. Aprendi Corel na época, aprendi Photoshop, aprendi Flash. Comecei a fazer um monte de coisa. Aí comecei a me meter, a fazer site, Quer dizer, não, foi um pouco depois disso, né? Uhum. Mas em 2000 eu comecei a trabalhar numa empresa em Petrópolis, foi o boom da internet na época, né? A internet começou no Brasil ali em 96, 97, a galera usando ICQ, né? Chat da UOL, essas coisas. Aham. E aí, quando foi nos anos 2000, a coisa começou a meio que acelerar, né? Todo mundo queria ter um site e tal. E aí, eu fui trabalhar numa empresa na Rua Teresa, que tinha um portal de moda, e aí as lojas da Rua Teresa anunciavam nesse portal. Só que eu fui trabalhar lá vendendo banner pra botar no site. Ah, tá. E eu odiava vender, não era minha parada, né? Mas eu É, entrei porque eu queria começar com design mesmo, né? Mas eu falei, bom, vou entrar aqui, depois eu dou meu jeito e mudo lá dentro, sei lá. Aí eu entrei até essa galera aí foi quem me deu oportunidade lá no início, né? que legal. Até tem contato com eles, até o Júlio, que na época ele estudava administração na PUC e ele tinha essa empresa, tipo uma startup. E tinha o Cláudio, que era designer, o Claudinho, que era de Uhum. Petrópolis também. Ele já era designer, muito excelente designer, então assim, ele foi meu mentor, assim, no início, né? E aí eu falei pro cara, falei, ó, eu quero trabalhar com design, eu não sei vender e tal, se tiver uma vaga aí, me coloca aí que eu faço as coisas, eu aprendo. Na época eu não sabia nem Photoshop direito. Aí fui fazendo, começaram a me dar coisa para fazer, eu fui fazendo, eles foram gostando, fui aprendendo com o Cláudio também, né, com o Claudinho, essa questão de design, e fui evoluindo. Trabalhei em outras empresas lá em Petrópolis e tudo. Em 2003 eu tive um escritório em Petrópolis, tipo um estúdio de design, né? Eu atendia um monte de empresa lá de Petrópolis, Mundo Verde, Empada Brasil, fazia um monte de Nossa. coisa. Fazia Aham. site, tinha um sócio na época. E aí fui indo, quando foi em 2007, eu fui pro Rio. O mercado já estava. Eu fazia muita coisa para Roteireza também, impresso. Eu fazia tudo. Fazia CD-ROM, fazia impresso, fazia Aham. site, fazia tudo. Fazia tudo que tu pode imaginar. Ai, Vídeo também. Cheguei a fazer vinheta pro SBT na época, em Flash, ó. do SBT Uhum. local, né, dessa região serrana. E aí, quando foi em 2007, eu fui pro Rio. Fui trabalhar no Globo Esporte, um amigo meu me indicou para uma vaga lá, era temporária, por causa do Pan-Americano na época. E aí fiquei 3 meses temporária. A vaga era temporária, dali a 3 meses eu ia estar desempregado, mas eu fui assim mesmo, né? É tentar. Aí, pois é, não, e eu ganhava, sei lá, R$ 800 em Petrópolis, que eu já estava trabalhando lá numa empresa lá, já tinha fechado meu estúdio, e fui para ganhar 2.000 no Globo Esporte. Então, Aham. foi um puta salto, né? Aí eu pensei, Claro. bom, eu vou, e aí se não, depois de 3 meses eu vejo o que eu faço. Eu vou ganhar bem nesses 3 meses aí, eu guardo um dinheiro para poder ficar um tempo desempregado depois e me viro. Aí quando faltava um mês para o meu contrato acabar, eu comecei a ver vaga de emprego, né? Falei, bom, não vou ficar aqui parado, vou começar a ver alguma coisa para quando acabar aqui eu já ter alguma coisa mais ou menos engatilhada, né? Aí eu achei uma vaga num site chamado Bolsa de Mulher, que era em Ipanema. Era uma rede social feminina. Na Ah, época nem legal. tinha Facebook ainda. O Facebook veio um pouco depois. Aí era tipo, na verdade, o Facebook lançou em 2007. Já estava rolando o Facebook. Só que não era conhecido. A galera tava no Orkut ainda, ninguém usava Facebook. É, o Orkut bombando. E o Facebook ele era muito pouco amigável, assim, era outro conceito. Você instalava aplicativo nele, tinha uns negócios É. meio doidos. Assim, ninguém tem. A interface era feia, era um negócio meio doido, assim, ninguém Aham. consumia aqui ainda. Só É. tinha gringo no Facebook nessa época. Uhum. Aí eu mandei, o salário acho que era R$ 1.500, era alguma coisa assim. Aí eu mandei o meu portfólio, né? Mandei tudo. Aí a pessoa me respondeu lá, a diretora. Falou assim: Hum. olha, a vaga é muito júnior para você, você quer vir assim mesmo e tal. A gente gostou do seu trabalho, mas eu acho que, sei lá, de repente não vai ser bom para você não e tal. Aí eu Aham. aceitei, peguei o emprego. Falei, não, aceito sim e tal, e fui. E na época não tinha nem designer lá na empresa. Aí eu cheguei lá fazendo tudo, né? Que eu já estava acostumado a fazer tudo. Então fazia vinheta de vídeo, fazia flash, fazia banner, já tava com. Meu repertório era grande, né? Então eles Já. ficaram doidos, assim, pô, maravilha, né? Ganharam até com você lá, agregou bastante. Aí 3 meses depois eu ganhei um aumento, passei a ganhar 2.500, eu acho, um negócio assim, e fui Opa. ficando. Aí em 2009, eu fiquei lá de 2007 até 2011. Fiquei Uhum. um tempão lá. Em 2009 eu contratei o Zoucas lá, ele foi meu estagiário. Tinha acabado de sair Ah, da faculdade. que Eu conheci ele legal. lá.
E tinha uma menina que trabalhava lá, não me lembro muito bem, o nome dela é Fernanda, e ela conhecia acho que a mãe dele, alguma coisa assim. Aí foi isso. Aí depois de lá, 2007, eu saí, fui trabalhar numa agência na Barra, porque o Bolsa começou a meio que decair, a CEO saiu da empresa, a empresa meio que mudou muito. Aí eu falei, não, acho que tá na hora de eu mudar, né? Que tem isso também, né? Você trabalha com design gráfico, você tem que fazer portfólio. Você trabalha É, com coisa relacionada à arte, você não pode ficar 10 anos fazendo a mesma coisa, não, né? não Você dá, acaba morrendo, porque não realmente. tem pra onde ir, né? Aí eu falei, bom, tá na hora de eu mudar, ter coisa nova no meu portfólio. Eu fui pra uma agência, fiquei 3 meses na agência e depois fui pra Globo, pra TV. Isso em 2011. Fui contratado como temporário, aí terminou meu contrato. Que a Globo nunca contrata direto a pessoa, né? Sim, ela A conhece pessoa temporário. entra, tem uma empresa terceirizada da Globo chamada LET, que eles te contratam. Uhum. Você não é da Globo ainda, você é da LET. Aí você fica lá, você Ah, trabalha, depois te manda embora, você recebe tudo, normal. Só que aí na Globo eu fiquei, não lembro quanto tempo foi, acho que foi 6 meses temporário. uhum. E aí depois de 6 meses eu saí, fiquei acho que um mês fora e me recontrataram depois. Eu voltei pra fazer o Big Brother, Big Brother Ah, tá. 12. Eu trabalhei no Big Brother. Aí foi quando você e os Ocas trabalhavam junto O nesse Zoukas não tava departamento? lá ainda não, o Zoukas já entrou Ah, depois. foi Eu levei ele depois. depois pra lá, é. Que legal. E o que que você tem para contar aí? Como que era estar lá no meio dos Olha, artistas? O que tem para contar de bom, né? de bom não tem muita coisa não. Cara, a Globo é uma maquete do Brasil, né? É, Tudo de errado que você vê no Brasil, você vê na Globo em escalas menores ali, né? sim, O sim. Projac, né? Não é a Globo, é o Projac. Que a Globo é Aham, uma empresa muito grande. Hoje mudou muito, né? Da época que eu trabalhei lá. aham. Eu saí de lá em 2015, então já mudou muito, assim, de 2015 pra cá, né? Mas, assim, tem muita história louca lá dentro, né? E, assim, você vê que aquela galera ali, os atores e tal, não é o que você vê na TV, né? Existe uma distância, assim, né? Entre o público por exemplo, a pessoa que se mostra na TV de um jeito, na vida real, ela não é aquilo ali, né? Ah, Então, sim, isso foi uma coisa que eu pude ver lá no Projac, né? entendi. Mas por Aham. outro lado, tem muita pessoa tem muitos ali que são gente boa, de verdade, assim, que são Uhum. simpáticos e tal. Mas é diferente, porque você tá lá dentro, você não pode ter uma relação, chegar e falar sou teu fã, sabe? É meio É. mal visto, assim, né? Vocês tinham que É, evitar abordar a pessoa, pedir autógrafo, é, foto. assim, não é que não pode, né? Mas é um negócio meio. Tem umas histórias lá, tem uma história que eu vi lá que eu não sei se é verdade, parece que a Xuxa apanhou de um funcionário lá uma vez, Nossa Senhora. o cara avançou nela. Ixi, Parece que o aham. cara. Eu não sei se é verdade essa história, tá? Tá. É porque ela só andava lá num carro blindado, num carro preto. Ah, Ninguém sim. via. Ela parava na porta do estúdio, ela saía e as pessoas mal viam ela. Aí me Aham. contaram que isso aí era porque ela tinha sido agredida há uns anos atrás por um cara Nossa. lá. Tem umas histórias loucas, assim, né? Aham. E você, particularmente, teve oportunidade de conversar, conhecer alguém que você já admirava, como ator, cantor, ou... Que eu me lembre, não, assim. Eu Hum. conversei com o Lu Santos muito pouco, assim, que eu participei de uma gravação com ele. Eu e um amigo lá que trabalhava comigo, a gente foi coordenar, a gente fez um aplicativo do The Voice, a gente foi coordenar uma gravação com o elenco. Mas foi muito rápido, assim, né? Mas ele é um Sim, cara, parece ser um cara meio esquisito, meio. fechado, Então, né? mas eu admiro a música dele, eu gosto, né? Fez parte da Sim. minha infância e tal. E teve gente Então, que eu não tinha expectativa nenhuma e a pessoa me surpreendeu, assim, de aham. simpatia, né? E tudo. Tipo, o Cauã Raymond é um cara, parece ser um cara foda, assim, sabe? Eu vi o tratamento dele com as pessoas lá e tal, e parecia ser um cara legal, assim. Uhum. Mas é isso, isso nunca me subiu muito a cabeça, né? Essa É, questão, porque eu tô no meio de gente famosa aqui, então não, ia sempre lá me. fazer seu trabalho e pronto. É, pois é, sempre foi muito indiferente a isso aí, né? A Fátima Aham. Bernardes é um amor de pessoa também. Você Mas tem uma conhece? galera, assim, que é o lixo total, né? Que eu não vou nem citar nome aqui, É, mas claro. assim, não quero tomar um processo. Sim. Mas que na TV é um amor de pessoa, mas na vida real é um nojo, né? Um lixo, não merece nem estar ali, né? E aí, você estava lá, quando decidiu ir para o Canadá, veio uma oportunidade, como rolou isso? Na verdade, não. Nessa época que eu estava no Projac, eu já pensava em vir para o Canadá. Já tinha esse plano de sair do Brasil. Eu não queria ficar no Brasil de jeito nenhum. Minha filha nasceu em 2014 e aí eu falei, bom, tá na hora de eu me movimentar para sair daqui, que eu não quero criar minha filha no Brasil.
todo o cenário, né? Violência, a gente morava no Rio, falta de perspectiva, né? Então, assim, eu via que eu trabalhava muito, na época eu era casado, e a nossa renda era muito grande, e a gente vivia trancado num condomínio, e para ter o básico ali que a gente tinha, que era um apartamento, um carro decente, e morar num lugar que não é favela, a gente tinha que se matar de trabalhar, né, basicamente. Então, eu pensava, né, na minha cabeça era assim, eu não sei há quanto tempo eu vou aguentar isso aí, né? Eu não sei, daqui a pouco a idade vai chegando, que é uma realidade, né, da gente. Sim. E não sei como é que vai ser. Vocês não tinham assim, a perspectiva de tentar outro estado, cidade menor? Era o Assim? meu plano B, mas ainda é no Brasil, né? Então, numa cidade menor, você resolve a questão da violência e tudo, né? Mas você tá no Brasil, você ganha pouco, é tudo um absurdo. Então, assim, não muda muita coisa, né? Resolve uma parte, mas na outra parte não resolve. Mas o meu plano B era ir pro sul na época, né? Curitiba, sei lá. Não tinha muita ideia formada sobre isso, mas era um plano B. Porque no Rio eu não queria ficar, né? E aí, tem gente que se ofende quando eu falo isso, né? Mas é a realidade, cara. No Rio. O problema, não estamos falando das pessoas, né? Não, de maneira nenhuma. É a situação, né, que se encontra, né? Não, assim, eu gosto do Brasil, eu gosto do Rio. Tô sentindo uma falta aqui de Petrópolis e tudo, mas para morar não tem condição, não tem. Eu não tenho mais saúde mental para lidar com certas coisas no Brasil. Entendi. Você tá fora do Brasil, você sabe. Por exemplo, banco. Eu não tenho mais saúde para lidar com banco, sabe? Não tem condição. A postura dos bancos no Brasil é assim: você precisa do banco, mas o banco não precisa de você. Então tudo que você quer fazer é um absurdo, é uma dificuldade, sabe? Um abuso, né? E tudo é muito caro. Então, assim, não tem. Aqui, eu tenho uma conta em banco aqui, eu abri minha conta em Toronto, eu moro em Montreal agora, né? Nunca falaram pra mim que eu tenho que ir na agência resolver qualquer coisa. Mudar. Sabe? Nunca, isso não existe aqui. Sim. Minha agência é lá em Toronto, a agência que eu abri a conta, né? Continua usando normalmente. Normal. Já fui na agência aqui pra resolver coisas aqui. Se fosse no Brasil, eu ia chegar na agência aqui, o cara falou: tem que ir na sua agência pra ver isso aí. Talvez hoje em dia eu acho que mudou um pouco por causa dos aplicativos, mas quando não tinha, era assim mesmo. Tinha que ficar mas mudando. ainda assim, né? Se você tem coisa que você não faz pelo aplicativo, né? Porque tem que ser na fonte ali, onde tem você que ir lá, abre né? a conta. Então, assim, eu tinha amigos meus que iam trabalhar no Projac, lá dentro tem uma agência do Itaú. E aí, quando você começa a trabalhar lá, eles abrem uma conta para você no Itaú, porque eles pagam pelo Itaú. Aí, você tem uma agência aqui, você abre. Quando eu fui abrir, eu falei: não vou abrir conta aqui dentro, não sou maluco. Vou abrir conta fora. Porque depois, como faz? Não, e tira e queda. As pessoas saíam de lá, iam no Itaú resolver algum problema. Não, você tem que ir na sua agência. Filho, minha agência é no Projac, eu não posso entrar no Projac. Eu não tenho crachá para entrar no Projac. Como é que eu vou na minha agência? Você tem que resolver isso aí para mim. Sabe? E outra coisa, não tem explicação lógica para essa questão do você tem que ir na sua agência, né? Porque o sistema é o mesmo. Exato. Né? Então não tem porquê isso aí. É porque, na verdade, eu imagino que alguém... Pode falar palavrão aqui, não? Pode. Eu imagino que alguém cagou essa regra lá atrás, do tipo, o cliente abriu ele, tem que ir resolver porque é trabalho seu. Eu não vou fazer teu trabalho. Entendeu? E aí alguém deve ter criado essa regra e virou regra e ficou. E a sua filha foi, então, alfabetizada aí, fala as duas línguas tranquilamente? Ela fala 3 línguas agora, né? Ela fala francês, né? Português, francês e inglês. Nossa, que legal ver isso. E é natural, né? Porque ela cresceu aí. Sim. E para ir você conseguiu através do trabalho ou você chegou aí primeiro? Eu saí da Globo em 2015, né? Fui trabalhar em outra empresa de games no Rio, mas eu era designer de marketing lá. E na época comecei a planejar para vir para cá. Eu fazia trabalho freelancer para uma empresa daqui do Canadá. E eu achava que era fácil vir para cá com visto de trabalho, né? Deles me contratarem e tal. Eu fui pesquisar, falei com uma consultoria e não era tão fácil assim. A consultoria falou: impossível. Você não vai conseguir porque teu trabalho não é tão requisitado lá. E é muito caro o processo, a empresa não vai bancar teu processo para tu ir para lá e tal, e desiste. Foi um balde de água fria, né? Aí eu decidi vir para cá fazer faculdade. A maioria das pessoas que vêm para cá vem por esse processo, né? Porque é mais fácil. Estudante. É mais caro, né? Mas é mais fácil de migrar. Eu vim em 2016 para cá, em agosto. Início do ano meu visto foi aprovado para vir estudar. Na época eu estava casado, a minha ex-esposa ganhou visto de trabalho, automático, né? E eu vim fazer faculdade, foi aí que eu mudei de área. Porque eu era designer e eu vim pra cá pra fazer game art. E aí eu larguei o designer, né? Larguei o design gráfico. E aí vim pra cá, estudei,
Fiz faculdade de 2016 até 2018, Uhum. foram 2 anos, né? E em 2018 comecei a trabalhar, me formei, comecei a trabalhar. Foi um período bem pesado, assim, de Adaptação. pressão, né? Adaptação, pressão psicológica, né? Tu tá É. aqui, tu não sabe se tu vai ficar. E E já era a área de 3D já. era 3D. E aprendeu tudo em inglês, assim, você já estava familiarizado com os termos Eu já da... falava inglês, Ah, sim. Uhum. software que eu uso é sempre em inglês, então não tive muito É. problema com isso. Mas meu inglês melhorou muito na faculdade aqui, né? Que eu fiz Aham. curso de inglês na faculdade e tal, e isso ajudou bastante. Sim. E conseguiu ficar por causa do trabalho, depois que você não era É, mais estudante. aí eu me formei, e quem faz faculdade aqui tem direito a visto de trabalho, né? Aí terminei o meu estudo, peguei o visto de trabalho, que é equivalente ao tempo que eu estudei, ou eu peguei 3 anos de visto de trabalho, né? E aí no 2019, início de 2019, eu apliquei para residência permanente, que eu já tinha a pontuação necessária lá e tal, o tempo de ficar aqui. Aí, final de 2019, eu recebi a residência permanente. Ah, que legal. Aí você tá tranquilo, não tem que só Agora eu tô renovar tranquilo. passaporte normalmente, como... É normal. E tem que renovar o cartão também, né, de residência. Ah, e foi você Vence. que levou os Ocas também? Eu Onde dei um você ia, você empurrãozinho na levava os época, Ocas. né? Contei como foi meu processo, eles vieram pelo mesmo processo que eu fiz, né? Aham. Ai, que legal, Aí hein? ele veio depois. Aí que vocês não se veem com frequência, vocês estão em cidades diferentes, né? É, sim. Eu Mas é- tô. Tipo Rio-São Paulo, né? Eu tô em Montreal e tá em Toronto. e aí vocês estão, você tem bastante brasileiro, ou você procura ficar mais com o pessoal daí mesmo? Não, eu tenho poucos amigos aqui. Tem uns amigos brasileiros que eu conheci de trabalho, né? Tem Aham. um grande amigo aqui que trabalhou comigo eu trabalhei na Gameloft, que é uma empresa de Ah, games lá em aham. Toronto. Trabalhei com ele lá, ele tá em Montreal também. Então tem uma galera que eu conheci lá que veio para Montreal também. Então tem Uhum. uns amigos aqui. E a cidade, assim, ela é uma cidade grande com cara de cidade pequena. É isso, Montreal? Montreal? É. É, mais ou menos isso. É gostoso de se viver por isso, é mais tranquila, né? É. Ai, que gostoso. Você tinha perguntado da minha filha, né? Minha filha Sim. chegou aqui ia fazer 2 anos, né? Então ela falava Isso. muito pouco português, né? Ah, estava aprendendo a falar. E aí ela foi pra escola, foi pra uma escola Montessori quando chegou. Uhum. Aí em um mês ela tava falando inglês já. Nossa, é Muito criança, rápido. a beleza, né? Aprender quando é É. novinho, assim. E francês vem depois, eles são alfabetizados em uma língua primeiro? Então lá em Toronto ela tinha a opção de ir para uma escola em francês, mas aí não coloquei. Não tinha É. plano de ir para Montreal, né? Só que Toronto é uma cidade muito cara. O aluguel é um absurdo. E não tem Hum. muito emprego para mim lá. Uhum. Lá é mais forte a parte de animação, cinema e tal. E aí resolvi vir para Montreal e aqui o custo de vida é mais barato, né? Até para Hum. comprar imóvel é mais barato, para alugar também. E você precisou aprender francês? Eu não se fala nada de francês. Olha, porque aí É. é bem definido a parte de inglês, a região que fala francês, ou é meio misturado? Então, aqui em Montreal tem bastante gente que fala inglês. Mas se Uhum. você sair de Montreal, já é mais complicado, né? Aham. Mas Entendi. existe uma rivalidade, assim, do inglês e o francês, né? A galera aqui não gosta de falar inglês. Ah, olha, Rola até um preconceito aqui contra o inglês, né? olha, mais pro francês, então. É meio esquisito. Mas, assim, não tem Uhum. como lutar contra isso, né? Tem que. É, Não, assim, a minha visão é a seguinte: eu entendo que os caras querem preservar o francês, legal, mas, assim, não tem como negar o inglês, né? O inglês é uma língua universal. é, Você pode não gostar, você pode não querer falar inglês, mas, assim, a uhum, realidade é essa. com Você vai para o certeza. Japão, você não fala japonês, você consegue se comunicar em inglês, Sim, né? Você vai no metrô do Rio, o aviso de segurança lá é português e inglês, né? Aqui no metrô não, é só francês. você consegue entender, pelo menos, se você Não, precisa. se der uma merda, eu tô fudido. Nossa, ainda mais o francês que ele é, na escrita ele é bem diferente, né? Ainda se fosse Sim, espanhol, a gente dá para associar o pois é. português, né? Não, assim, até tô entendendo um pouco agora, assim, depois de conviver, até no meu trabalho as pessoas falam inglês, né? Falam Uhum. francês também, mas se eu tiver numa reunião e tiver algo relacionado a mim, eles falam inglês, mas assim, eu consigo entender um pouco o contexto, né? Consigo pegar Aham, algumas coisas ali. entendi. E Mas é hoje difícil, né? Aprender uma terceira língua essa altura da vida, assim, é difícil. é difícil, o nosso cérebro vai ficando menos flexível, né? Pois é. E hoje você tá contente aí, não pretende ficar aí mesmo
para criar, tua filha poder estudar? Por enquanto, como eu tô separado agora, eu Uhum, preciso ficar perto da minha filha, né? Então sim. tem Uhum, esse plano, pelo menos até minha filha crescer e conseguir andar com as próprias pernas, eu vou ter que ficar por aqui, né? Não tem muito aham. jeito. Tá bom, né? Criou uma carreira bem sólida, né, É, na sua área. Que legal. sim. Então, Ribas, para finalizar aqui, uma vez eu escutei um episódio seu contando casos sobrenaturais no Relatos do Além, né, dos Oucas. Sim. Aí eu queria que você comentasse aqui se tem alguma história que você pode compartilhar com a gente. Achei muito doida aquela do, acho que era seu pai, né, que via a figura de um homem afogado É. na frente dele. Falei, gente do céu, isso tudo em Petrópolis, né? Petrópolis é uma cidade meio fantasmagórica, né? Até nessa vez que eu tive lá, eu fui no Hotel Quitandinha, fui no Museu Imperial também, que o museu eu tinha ido quando era criança, fui com a excursão da escola, era, sei lá, Aham, devia ter 7, 8 anos por aí. Mas é um negócio, o museu inclusive tem um clima muito pesado, né? aham. Tem uma atmosfera bem, o Quitandinha também tem uma atmosfera bem pesada. Ah, tá. Eu não sei, eu não sou espírita ou coisa do tipo, né? Mas Aham. assim, é uma energia que você sente ali que Que é um negócio meio estranho. é porque são lugares que tiveram histórias assim bem pesadas, né, como escravidão ou... Petrópolis inteira era uma fazenda, né? Chamava Fazenda do Córrego Seco. Ah, tá. Que não tinha então água. Isso na época do Império, né? E Aham. aí reza a lenda que tem bairros lá que o bairro inteiro era uma senzala, Nossa. né? E aí dizem que Uhum. esses bairros aí tem algumas coisas acontecendo lá e tal. De Uhum. energia pesada mesmo, né? E o Sim. centro histórico tem muita casa daquela época do Império, né? Então, assim, tem uma atmosfera bem esquisita. E dessa vez você vivenciou alguma coisa? Ainda, graças a Deus, não. Aham. Só sentiu o clima. Você sente um. Quando eu fui no Hotel Quitandinha, porque hoje quem cuida lá é o Sesc, né? O Hotel Quitandinha virou um condomínio, né? Você pode comprar um apartamento lá, alugar e tal. Aham, Você pode sim. morar lá se você quiser. Só que o Quitandinha é um monstro, né? Gigantesco. Quem não conhece aí, quiser ver no Google Maps, é só procurar o Hotel Quitandinha que você vai ver. Aham, E tem muita história ali, né? O Quitandinha teve uma rádio. Meu avô trabalhou nessa rádio, inclusive. Meu avô, pai da minha mãe, era a Rádio Quitandinha. Acho sim. que era. Como é que era? Eu até lembrava aqui o Ah, prefixo dela, depois eu lembro. Mas não, aham, não importa também, porque não tá mais no ar. sim. Mas tem muita história ali, né? E o Hotel Quitandinha foi. Acho que o Niemeyer participou também, né, do projeto, alguma coisa assim. Uhum. E é uma obra bem. É tipo o Titanic, só que em forma de prédio, entendeu? Ah, sei. Nossa. É um Então, negócio gigantesco, né? Então tem um lugar onde tinha. Que era o cassino, tem uma cúpula redonda enorme, assim, um negócio muito grande. Então tinha um cassino lá também que funcionava no hotel. Era um hotel de luxo, né, da época. E a gente famosa pra lá. O Walt Disney teve lá quando veio pro Brasil, quando foi pro Brasil, né? uhum. Jogou no cassino lá e tal. Nossa. O Walt Disney foi pro Brasil, acho que na década de 50, de 40 ou 50, não me lembro. Uhum. Não vou me lembrar quando foi. Mas ele, pra se inspirar, né, pra fazer os desenhos da Disney lá. Na época ele até criou o Zé Carioca também. Que é um Aham. personagem brasileiro, a galera mais nova não conhece, né? Porque nunca mais teve Não, nada do Zé Carioca. sei. Na época da minha infância tinha quadrinho. Eu lembro também. Hoje em dia acho que nem isso mais. Não. Mas. E aí esse hotel tem muita coisa, né? Parece que teve concurso de Miss Brasil lá também, que Sim. aconteceu. Então imagina a quantidade de histórias que não tem ali, né? É. E qual é o mais marcante, assim, que você tem pra compartilhar? Então, eu não vivenciei nada lá, mas assim, Aham. o meu tio avô. É meu tio avô? Não, não é meu tio avô, ele era primo da minha mãe. O que é o Aham. primo da. Meu primo da minha Primo, mãe é o quê? Meu primo de segundo primo, grau? isso, eu acho que sim. É Aham. isso aí. Ele trabalhava lá, ele já faleceu, ele era vigia. E ele Hum, trabalhava lá, ele era vigia noturno. Ele contava muita coisa lá. uhum. Diz que morador ligava pra portaria dizendo que tava ouvindo barulho de corrente no corredor, que é um negócio clássico de fantasma, né? Barulho de Sim, sim. corrente.
Mas devia ser algum escravizado da época. Ele dizia, né? Também não sei se ele falasse pra me assustar ou se realmente ele viu. Mas ele dizia que via criança correndo lá, criança com roupa da época, sabe? Sim. Ele disse que corria e sumia no nada, assim. Então é um negócio meio pesado. Dessa vez que eu fui, eu entrei num lugar lá que era a cozinha do hotel. Só que tá desativada e tá abandonada. Mas era um negócio gigantesco a cozinha. Nossa. Gigante, assim. Tinha uma atmosfera bem pesada ali. Parte da piscina também, tem uma piscina lá dentro. Também é um lugar bem fantasmagórico. Deve ter morrido alguém afogado ali, não é possível. Era uma piscina muito funda, muito funda. Tá vazia hoje, tá lá, né? Então você pode ver. Tá lá. E eu até tive uma amiga que morou lá, ela dizia que eu vi uns barulhos esquisitos lá mesmo, sabe? Mas aí até isso é verdade ou não sei. Mas eu não duvido não duvido mesmo, assim. Até no dia que eu fui lá, dessa vez, eu parei com vigia lá, tinha um segurança lá, falei, já viu fantasma aqui? Aí o cara, olha, eu não vi não, porque eu trabalho de manhã, mas a galera da noite aí conta umas histórias aí. Tem que ganhar o dobro pra poder ter coragem de trabalhar à noite. Pois é. Nossa, e aquela história você pode contar, aquela é do seu pai, né, passando numa ponte. Tem um bairro lá, chamado Itamaraty, que é perto de Cascatinha. E esse bairro tem um pouco mais pra cima, tem um outro lugar chamado Ponte de Ferro. Tem uma ponte lá. E aí lá tem poço de água, né? Cachoeira. Hoje em dia deve ter secado, não deve ter mais, mas na época tinha um poço famoso lá, Poço dos Padres, que era um lugar que era bem alto, o pessoal mergulhava lá, às vezes morria. E parece que o nome Poço dos Padres foi porque morreram 2 padres lá mergulhando. E aí, isso era o que eu ouvia, né, na minha infância. E aí meu pai, na época, tinha, sei lá, 18 para 19 anos, ele namorava uma menina que morava lá. Isso na década de, sei lá, 60, por aí. Final da década de 60. E aí meu pai falou que tava lá e tal, e foi início do ano, e aí tinha tido essa mesma tragédia que teve agora, mas em proporções menores, obviamente. E aí tinha um rapaz lá que morava numa casa que era perto do rio, que passa um rio lá, nesse lugar. E aí disse que o cara mergulhou, teve enchente, né, também, o cara mergulhou e morreu afogado. O cara não conseguiu chegar do outro lado do rio, a correnteza levou, o cara morreu. E aí meu pai falou que essa menina morava lá e que o pessoal tava dizendo que estavam vendo o cara lá, andando lá. O espírito do cara, né? Sim. E aí meu pai deixou lá em casa, acho que era umas 10 e pouca da noite, e começou a descer, e um amigo dele namorava a menina lá também, e eles desciam juntos. E aí o amigo dele falou, meu pai é Fernando também. Eu vou... Ninguém me conhece como Fernando, eu me chamo de Ribas, né? Aí o amigo dele falou, eu vou parar aqui pra comprar um cigarro, e se tu quiser me esperar, ele, não, eu vou descendo, quero chegar em casa logo. E meu pai morava, na época, perto ali, não era longe do lugar que ele morava. Acho que ele morava em Itamaraty mesmo. E ele ia a pé pra casa. E aí ele foi descendo, né, e tal. Quando ele chegou na ponte pra atravessar a ponte, ele viu o cara em pé, no meio da ponte. Nossa. O espírito do cara, né? Ele disse que o cara tava com o olho virado pra trás, como se fosse o olho todo branco, né? Sim. Cabelo arrepiado, como se estivesse dentro d'água, mexendo assim, né? Flutuando, E disse que o cara não tava encostando no chão, o cara tava meio flutuando, assim. Nossa. E disse que ficou em choque, não conseguiu andar, não conseguiu se mexer, e o cara veio na direção dele e atravessou ele, assim. Caramba. E aí desceu do lado, saiu da ponte, desceu do lado, aí a casa do cara era perto da ponte ali, a casa que o cara morava. E aí disse que ele entrou ali, foi em frente à casa e sumiu na água, desceu. Nossa. E aí meu pai falou que ficou apavorado, né? Ficou num desespero absurdo. Bizarro, né? E foi pra casa correndo nesse dia. E aí chegou em casa, quase morreu do coração, porque ele ouviu barulho de água, porque a vizinha tava molhando as plantas. Já achou que o cara tinha seguido ele. Achou que era o cara, quase morreu, né? Meu Deus, olha, mas que estranho. Fala que a pessoa parece que fica presa naquela situação, né? E fica se repetindo, né? Não necessariamente era, talvez, não sei, era dizem, né? Cara, né? Dizem que a pessoa quando morre antes da hora é meio isso, né? Ou quando é muito... Não... Isso, ou quando é muito traumatizante, né? A morte da pessoa, muito de repente, sei lá. Tem isso naquele filme Ghost, né? Que é genial. O cara toma um tiro, o bandido sai correndo, ele corre atrás do cara, aí ele perde o fôlego, ele para pra respirar, só que ele já tá morto, ele nem sabe. Isso. Aí quando ele volta, ele vê o corpo dele baleado no chão e a namorada lá chorando. Nossa. Deve ser meio isso, né? O mais incrível que eu já vi, assim, que eu acho que deve ser muito isso, é o Sexto Sentido, né? Com o Bruce Willis. Esse foi o que mais me marcou, assim, filme de suspense.
Olha, eu vi esse filme 10 anos depois que saiu, eu não peguei spoiler dele e eu me surpreendi. Nossa, conseguiu não pegar spoiler em 10 anos. E uma vez, acho que você contou também de uma mulher, né, que vocês viram Foi. vestida com roupas antigas, assim, muito Perto do Palácio de Cristal. cadavérica. Isso. Sim. E aí, como que foi? Bom, eu devia ter aí 14 anos por aí. Eu Uhum. estudava, né, de tarde na escola lá no centro de Petrópolis. E meu pai trabalhava num convento na época. Uhum. Meu pai era escultor, né? Trabalhava com restauração de estátua, de igreja, essas coisas. Uhum. E eu saía da escola e ia pra lá. Eu saía da escola umas 5 da tarde e ia pra lá trabalhar com ele. Jantava lá. Eu ia pela comida, né? Que a comida era Sim. boa pra caramba. Uhum. E aí ficava lá com ele até umas 10 horas e a gente ia pra casa depois, né? Uhum. E nesse dia, minha mãe e minha avó estavam no centro de Petrópolis e foram pra lá pra pegar carona pra ir pra casa. Minha avó ia dormir na minha casa nesse dia, alguma coisa assim. E aí a gente entrou no carro e fomos embora, né? Saiu do convento ali, meu pai parava o carro lá dentro. Uhum. Pra quem conhece Petrópolis, sai desse convento ali, o nome é Amparo. Tá até sim. hoje lá, ainda funciona. Saindo ali, vira à direita, sai na garagem da Viação Única, que é a empresa que faz Rio Petrópolis, de ônibus. E aí logo depois vem essa curva onde eu vi a mulher lá, que é do lado do Palácio de Cristal, né? E meu pai nessa época andava muito devagar com o carro, não sei porquê. Ele andava assim a 20 por hora, um negócio meio irritante, assim. Ele andava assim. Aí ele andando devagarinho, o vidro do carro aberto, né? Quando ele fez a curva atrás do Palácio de Cristal, a curva era meio escura, não tinha poste de luz, e tinha um poste, mas não estava aceso. E atrás do poste tinha uma mulher. Ela aparentava ter quase 2 metros de altura, ela bem alta, magra demais, a feição meio cadavérica, assim, meio. Dava pra ver o osso aqui da bochecha, né? E o olho fundo também. Uhum. E ela ali fazendo nada ali, já era 10h30 da noite. Nossa. Não tinha cachorro com ela, não tinha nada, era só ela. Ela tava assim com a mão, né? Esfregando uma mão na outra. E ela olhou pra dentro do carro. E aí eu só vi porque meu pai viu primeiro. E meu pai, quando viu, falou: Cruz credo, o que é isso? E aí todo mundo olhou, eu, minha mãe, minha avó. E aí eu olhei também, e ela ficou acompanhando o carro com um olhar, assim. Sim. E passou. Até hoje, e as roupas que ela tava pareciam roupa de... Época, né? É de época. Nossa. Só que não era roupa chique, não. Parecia roupa de empregada, assim. Nossa, que Ela bizarro. era branca. Ela tinha cara de mulher russa, assim. Tinha cara... Não é um rosto muito comum, né? Não. Ela tinha cara de ucraniana, era alguma coisa assim. Dava pra ver que não era... não era comum, assim, no dia a dia, ver uma pessoa desse jeito. E a pele extremamente branca, assim, era muito branca a pele dela. Nossa, que bizarro. Então, eu não sei se era uma pessoa com problema mental que tava ali, né? Sim, exato. Pode ser também. Ou se realmente era um espírito, né? Materializou ali, sei lá. Porque tava bem, assim, carne e osso, você fala. Não era não era meio transparente. Era uma magreza meio insalubre, assim. Era um negócio... Não era uma pessoa magra normal. Era uma magreza estranha, assim, sabe? Que, tipo, parece que a pessoa tá doente. E não é que vocês, tipo, olharam depois pra trás e não tava mais? Ou não, tava lá. Continuou lá, sim. Quando eu fiquei olhando, tava lá. Nossa. Não vi desaparecer, não vi nada. Mas ali, nessa área aí, tem umas histórias ali, né? Que ali é o coração do centro histórico. Tá. Dali você tem a catedral, tem o Palácio de Cristal, tem o museu. Então aquela área ali é a área que eu diria que tem uma carga mais pesada, assim, nesse sentido, né? Entendi. Dizem que os jardins do Museu Imperial também aparece coisa lá e tal. Não duvido, não. Nossa, eu também não. E dos casos, assim, que você viveu ou conhece, esse te marcou mais ou tem alguma coisa que te marcou? Acho que foi esse aí, dessa questão sobrenatural, acho que foi isso aí. E ufológico? Acho que no hangar você chegou a contar que você já viu alguma OVNI, alguma luzes, não foi? Eu vi em Toronto. Eu vi uma vez em Toronto, mas não era. Foi de dia. Eu vi um objeto branco redondo voando, parando do nada, meio que mudava de forma às vezes. Meio esquisito. E assim, foi 6 horas da tarde, sabe? Tava sol ainda. Caramba, não tem como saber o que era. E aí depois eu vi 2, que eu não sei se eram outros 2 ou se era o mesmo, né? Se era o mesmo mais um. Minha filha tava junto também, depois sumiu. Entrou numas nuvens lá e desapareceu. Nossa. E não era balão, não tinha comportamento de balão. Nessa área ali que eu morava não tem balão, porque tem aeroporto. É cercado de aeroporto, então nunca vai ter um balão do Google ali. E nossa, eu acho que na infância você chegou a vivenciar alguma coisa?
lá no Brasil ou não? Então, na infância eu tive um quando eu tinha 2 anos de idade, 2 ou 3 anos de idade, não me lembro ao certo. Eu morava em São Paulo. É uma lembrança que eu tenho muito viva. A gente não tem muita lembrança dessa idade, né? É tudo meio que Mais remoto, né? é um blur, né? Assim que você tem. Mas essa aí ficou viva na minha cabeça, assim, foi uma visão, deu em pé no meu berço. Eu morava em Guarulhos na época. E eu acordando, em pé no berço e vendo meus pais dormindo na cama, que era do lado. Aham. Meu berço ficava colado na parede, aí do lado do berço tinha a cama e do outro lado da cama era a janela que dava para um quintal. Era uma casa que eu morava e os fundos do quintal não tinha casa, era matagal. Né? Isso foi década de 70, 79 por aí. Então, assim, não tinha tanta casa igual tem hoje, né? Hoje eu até olhei esse lugar no Google Maps, já tá tomado de casa ali. E aí eu vi uma luz no quintal, colorida, trocando de cor. Eu conseguia ver a silhueta dos meus pais na cama dormindo. E eu em pé no berço vendo essas luzes do lado de fora e tocava uma música. Que lembrava a música do Contatos Imediatos. Não era igual, tá? Mas era tipo uma caixinha de música. Era alguma Aham. coisa assim. Que doido, você E. tem uma, É, uma lembrança remota, assim. é. E seus pais E nada. nessa época eu nem tinha ligação com falou 2 anos de idade, você não sabe nem que é gente ainda, né? É, claro. Que doido, né? Mas aí não teve nenhum relato, assim, pessoas, os seus vizinhos depois, ou Não. comentavam anos depois, seus pais. Meus pais não viram porque eles estavam dormindo, né? Ah, é. Mas eu acordei, eu não chorei na época, eu acordei e fiquei Uhum. em pé no berço olhando. Não posso contar desse senhor que eu conheci no evento lá. Ah, sim. É, O nome dele é Steve Boucher, acho que Uhum. é de origem francesa, né, o nome dele. Nem sei se ele tá vivo ainda. Uhum. Eu tinha ele no Facebook, eu acompanhava ele tava doente uma época aí. Mas ele contou, a história dele, ele conta que ele teve um contato quando criança, né? É Uhum. bem fantástica a história dele, até dá pra duvidar, assim, né? Mas Sim. quem sou eu pra duvidar da história dele? Mas assim, Uhum. eu achei incrível. Uhum. E ele contou que ele tava com o pai numa estrada em St. Catherine, indo pra casa, de noite. Tava céu claro, e tudo. E ele disse que ele gostava de ver o céu, né? De ver as estrelas e tal. E ele tava deitado, era um carro tipo perua, né? Utilitário. E tinha um vidro atrás, dava pra ver o céu. Ele Uhum. disse que tava deitado atrás olhando pro céu, né? Vendo Sim. as estrelas e tal. E aí ele viu um objeto, seguiu o carro. Uma Uhum. luz, era uma luz. Aham. Aí disse que depois de um tempo essa luz começou a chegar perto, começou a chegar muito perto do carro, ele começou a ver um objeto, começou a ver o formato do objeto de tão perto que estava. O pai dele notou, né, acelerou o carro, ele falou com o pai dele viu, e aí o objeto acelerou, pousou na estrada, na frente do carro, lá na frente, assim, bloqueou a estrada. O pai dele parou o carro. Aí o pai dele falou assim, ó, fica aqui no carro, que eu vou lá ver o que que é. O objeto parou, abriu, saíram dois seres de dentro, que ele Uhum. fala que pareciam humanos, né? Tinham feições humanas. Aí ele disse que ele desobedeceu o pai dele, saiu do carro, foi lá ver, ficou atrás do pai dele, era criança. Ele disse que um dos seres pegou ele pela mão, levou de volta pro carro, botou ele no banco do carona e o ser sentou no banco do motorista e o pai dele ficou lá com outro ser conversando. Ele conta que a criatura que estava com ele começou a perguntar do carro, como é que o carro funcionava, para que servia os pedais e como é que ele ligava. Ele disse que explicou, né? A gasolina, era criança, falou, tem gasolina, aí quando você vira essa chave aqui, ele liga, aí aquele pedal ali você aperta para parar o carro, o acelerador joga gasolina no motor, ele começou a explicar do carro ali. Aí, enquanto isso, o pai dele estava lá em pé com outro ser. Aí ele disse que Uhum. gostou da companhia do ser que estava com ele no carro ali, que ele ficou conversando e tal. E aí o ser falou assim, ó, agora eu tenho que ir embora. Aí ele, não, fica mais um pouco. Aí ele ficou um pouco mais, o ser ficou um pouco mais com ele ali. Aí ele, olha, agora eu tenho que ir embora, tá bom? Mas a gente vai se ver de novo, tudo. Eu não sei, ele não explica se essa fala foi verbal ou se foi mental. E aí, eu acho que foi verbal. E aí o ser saiu do carro, se despediu dele, saiu do carro, voltou para a nave e o pai dele voltou pro carro. Ah, E o sim. outro ser que estava com o pai dele voltou pro carro e foi embora. E a nave decolou e sumiu. E aí ele disse que seguiu viagem com o pai, daqui a pouco a nave veio de novo, pousou. Ah, Aí ele disse que um dos seres saiu da nave, bateu no vidro do carro, o pai dele parou o carro de novo. Aí devolveu o óculos do pai dele. ah, eu não acredito. É, Parece até mentira. disse que ele esqueceu de devolver o óculos. E do E pai aí, pro pai dele
Ele sabe o que foi falado? Não sabe, o pai dele não falou. Nossa. E aí ele disse que ele teve outros contatos ao longo da vida, né, tal. Uhum. Parece que ele diz que ele tem uma consciência, né, mais espiritual com relação a isso, e que ele acha que ele vai morrer, mas a morte não acaba aqui, a gente vai para outro lugar e tal. Ele tem meio que isso, assim, né, de que a gente não pertence a esse mundo aqui, que a gente vai voltar para outro lugar quando morrer. Meio isso, né? Nossa, ainda mais ele que vivenciou, né? Tem muito motivo para acreditar mesmo. Mas eu achei muito maneira a história dele. Muito, Tem muito uma outra que eu tranquilo. não vou me lembrar aqui, mas era ele tinha uma banda também, ele era músico na Uhum. juventude, e teve um contato desse de estrada também, com Uhum. a van da banda, e o pessoal da Nossa. banda viu. Então ele E- tem essas histórias aí que eu achei legal. É, porque geralmente às vezes a gente escuta essas histórias que a pessoa continua sendo contatada ao longo da vida, né? Pois é. E foi esse tipo de coisa que você sabia que você tinha conhecimento antes e despertou o interesse para começar o podcast? O interesse por ufologia veio da minha infância mesmo, né? Aham. Eu assisti o filme do ET no cinema com a minha mãe, dali pra frente eu fiquei maluco com o assunto, né? Gostava de ver filme. Tinha medo, né? Tinha filme que eu dava medo, mas eu via assim É. mesmo. Mas Ontem eu, essa questão do espaço sempre me fascinou também, desde criança. eu estava lembrando que o que traumatizou a maioria de nós que tivemos uma infância nos anos 90 foi aquela autópsia do ET no Fantástico, né? Que E foi ontem bizarro, eu né? vi, sabe a Lorelai Fox, aquela que tem um Sim, canal no sim. YouTube? Ontem ela lançou um vídeo Ela ouve o mostrando, hangar, né? Ouvia, sei ela lá. ouve, É, direto ela comenta. E ela fez um vídeo mostrando esse. Falei, nossa, fazia muito tempo que eu não via, né? Porque na época eu me fiquei com medo. E nossa, é muito ridículo, né? Dá pra ver que é um boneco ali na autópsia. mas E na na época foi época impressionante, né? Na época foi, foi. estourou na época, todo mundo Pois é. acreditou. Mas eu falei há pouco tempo com o Edson Boaventura, entrevistei ele também, e parece que está ressurgindo aí, né? A história de Varginha, né? Porque tá passando o tempo, os militares se aposentando, né? Quem sabe Aham. aí vai vir à tona alguma coisa a mais. Vamos ver, né? Então, Mas assim, é difícil, né? Então, eu realmente não sei o que esperar dessa situação aí de é, desacobertamento, assim, muita coisa que a gente não faz ideia, né, que acontece nos bastidores, né? não, É um realmente. negócio muito difícil, né? Tem muito ego envolvido também, dos É. ufólogos e tal. Então é um negócio Ah, tá. assim. É uma trama muito complicada, né? É um negócio muito difícil E outra coisa, né? Assim, eu acho que a única maneira disso aí acontecer de fato é descer uma nave lá na Casa Branca e todo mundo ver se televisionado, e não vai ter como duvidar, Uhum, né? Mas fora sim. isso, pode vir um militar aí falar que Varginha aconteceu, que o público geral, a humanidade não vai abraçar isso aí, É, eu acho que né? tá bem Sempre vai longe. ficar, isso é baboseira, né? A gente tem youtuber aí, vou citar o nome, o Sacane, ele fala que a Operação Prato foi baboseira, sabe? Então, Ah, assim, nossa. Isso porque tem tanta evidência, né? pois assim, na minha opinião, é ignorância, né? Eu acho que Uhum. não ignorância, não estou dizendo que ele é uma pessoa ignorante. Não, é Ele de é, não. ignorante ao assunto, Sim, sim. né? Então, sei lá, é complicado você não estudar alguma coisa, não ter conhecimento sobre, inclusive, outros casos e querer opinar sobre isso, entendeu? E eu acho que, de forma geral, tem gente que não é aberto a entender, a querer Não. aceitar essas coisas. Mas é isso, né? Então, eu acho muito difícil o desacobertamento acontecer. Eu acho que vai acontecer em algum momento, mas eu realmente não sei como, não sei como esperar, assim. Mas eu acho, por outro lado, também, eu acho importante, né? Inclusive, enquanto a gente está falando aqui, está tendo uma conferência no governo brasileiro sobre isso, né? Hum, Tá até ao vivo na Rede Senado aí. O pessoal lá do ah, grupo tá. do Hangar tá acompanhando também. Mas assim, eu acho legal, né, que tem esses movimentos dos governos, né, para falar do assunto. Isso aí já é um avanço absurdo, na minha opinião, né? Mas para você ver, o governo americano está falando disso aí desde 2018, 2019, Uhum. confirmou que os vídeos lá do Tom DeLonge eram de verdade, e tem gente que nem sabe disso, né? Não. Tá em tudo quanto é mídia, tudo quanto é site, CNN, ninguém sabe, Aham. né? Porque tá fora da esfera da pessoa ali, né, Da da bolha. esfera de interesse, né, vamos dizer assim. Uhum. Então, É, mas eu acho que assim, é um trabalho de formiguinha, né? Eu acho que tem que. uhum.
Eu acho que assim, os podcasts de ufologia que tem no Brasil hoje, que tem muitos, né? Tem um trabalho importante que é exatamente esse, né? De divulgar. Acho que esse trabalho de divulgação é importante porque, de fato, assim, para mim, eu não tenho como provar que existe vida alienígena. Eu acredito que exista, né? Por enquanto, mas eu não tenho como provar, não tenho como chegar, tá aqui, existe. Eu não posso fazer isso, né? Por mais que eu acredite, eu acho que tem, eu não posso fazer isso. Mas eu acho que é importante, caso exista, eu acho que é importante as pessoas saberem. Até porque é uma coisa que mexe com a gente, né? A gente não sabe o que pode acontecer. É né? claro. A gente não sabe exatamente como deve se preparar, mas só de saber que existe alguma coisa já você não fica tão, não sei, vulnerável, parece, né? Mas é aquela coisa, um país como o Brasil, que nem as necessidades básicas ainda estão supridas, né, de muita gente, o povo está longe de se preocupar com isso, né? Não, com certeza, né? Isso aí tá lá no final da lista, né? Exato. Mas o lance também é que, assim, eu vejo muita gente negando ufologia com o argumento da ciência. Porque ufologia não é ciência. Não, não é. Se você acha que ufologia é ciência, está errado, não é? Não, exato. Ufologia é um fenômeno que está acontecendo aí, e alguns ufólogos usam a ciência como uma ferramenta para tentar entender. Ponto. Vai virar ciência um dia? Não sei. Não sabemos. Né? Talvez, se acontecer realmente uma invasão, um acobertamento, a ciência é o quê? É um estudo, né? Ciência, de saber, né? Sim. Então só vai virar ciência o dia que a gente souber. A gente não sabe por enquanto, né? Por enquanto a gente não sabe nada. Tudo que a gente sabe é relato, é baseado em relato, em coisa que aconteceu. Tem evidências físicas muitas das vezes, mas o fenômeno é muito aleatório, é muito louco, né? Não tem um padrão. Então, até tem o padrão, mas assim, é difícil de você repetir as experiências. Porque a ciência também tem isso, né? O método científico preza pela repetição das coisas e comprovar, né? Exato. Refazer. É o que eu perguntei, por isso eu perguntei para o Edson sobre isso. Eu falei, por que não virou ainda uma profissão, né? Ufologia, ufólogo. Aí ele falou, porque não tem como comprovar, né? Por exemplo, você reconstruir um OVNI, né? Uma nave espacial, por exemplo, para provar que ela é de fora do planeta Terra, né? Pois então, e tem também o interesse, né, dos governos ou alguns órgãos em acobertar isso, porque eles pegam os metamateriais, né, para fazer a engenharia reversa para interesse próprio, né? Pois é, eu até falei isso no hangar, assim, a minha teoria quanto a isso, dos governos acobertarem, é porque eles também não sabem. Eles sabem que existe, sabem que acontece, que eles vêm aqui, e que tem naves e tudo, mas eles não sabem de onde vem, o que eles querem. Então, assim, é um negócio muito complicado se você parar a nível de governo, porque, assim, o governo, se não tiver gente trabalhando, o governo quebra, né? Se não tiver gente pagando imposto, a máquina do imposto não pode parar, né? Então, assim, você vê, a pandemia aconteceu aí, olha o prejuízo que foi para o mundo, né? Sim. Muita gente perdeu emprego, muita gente passou fome. Eu, graças a Deus, sou privilegiado, posso trabalhar de casa, mas a grande maioria não tem esse privilégio, né? Exato. Então, na minha visão, assim, os governos não falam porque eu acho que eles não têm uma resposta definitiva para dar sobre isso. E aí eu acho que é meio que uma maneira de não causar pânico, né, e tudo. Então, se você parar para pensar, a gente é uma engrenagem de uma máquina. A máquina que, né, vamos botar aí do capitalismo, né, que é isso. Sim, né? Não tô nem falando direita e esquerda desse capitalismo que a galera fala, não. Mas dessa questão de gerar dinheiro, de fazer a economia movimentar. O sistema que a gente vive hoje é esse. Então os governos não querem que essa máquina pare. Ninguém quer. Né? Nem os governos, nem os empresários que são bilionários aí. Você imagina, rola um pânico geral aí, a Amazon para os funcionários da Amazon param de trabalhar por um dia, o prejuízo que vai dar. Nossa, total. Né? Então não é interessante para essa galera. Eu acho que eles não falam, além de não saber o que é exatamente, eles não falam porque não tem como controlar, né? Porque a partir do momento, a partir do momento que vai dar notícia, as pessoas vão querer saber, existe, e o que vocês vão fazer em relação a isso para proteger a gente, né? Pois é, porque imagina assim, ó, os Estados Unidos tá lá e aí, sei lá, vamos botar aí o coreano. Então os coreanos estão invadindo os Estados Unidos para atacar. Pô, todo mundo vai saber. E o governo americano vai divulgar, ó, tá aqui, são coreanos, eles têm esse modelo de barco aqui, tem esse modelo de avião,
Mas a gente já está conseguindo conter aqui porque o nosso equipamento de guerra é melhor. É uma resposta certeira porque é uma situação controlada. Eles sabem o que está acontecendo, né? Eles sabem o que esperar daquilo ali. Sim. Eles sabem o modelo do equipamento de guerra que os caras têm, quantidade de balas, se tem arma nuclear ou não. Agora, com relação a OVNI, a alienígena, os caras não fazem ideia. Eu acho que eles sabem, eles estudam há muito tempo, eles sabem que existe, mas eles não dominam, né? Os caras entram e saem do espaço aéreo deles, eles não podem fazer nada. Exato, não tem controle nenhum. Então, é muito complicado um governo admitir isso, assim, para todo mundo e falar, ó, gente, realmente, ó, tá vindo alienígena aqui, tá aqui a foto deles, a gente tinha um guardado aqui na área 51. Eles nunca vão fazer isso. Eu acho que realmente tá longe disso por causa... Tem como, né? Não tem estrutura, não tem conhecimento. Mas eles sabem, né? Que sabe que existe. Aquela coisa, né? A gente nunca viu, mas que existe. Pois é. Mas, Ribas, queria então te agradecer. Já peguei bastante do seu tempo aí. Espero que um dia a gente tenha aí evidências e quando tudo isso acontecer, vier à tona, todo mundo lembre aí que vocês colaboraram bastante para isso, para o pessoal e se conhecer, se conscientizando, né, que o mundo não é só isso aqui que a gente vive. Porque para mim, pelo menos, acompanhar a ufologia, escutar sobre os relatos, que eu gosto muito, serve também para você, para sair um pouco dessa realidade que a gente vive. A gente às vezes vê tanta desgraça, né? Então, saber que existe mais do que isso dá até uma esperança, né? Espero que seja para o lado bom, né? Claro, não deve ser tudo bom também, como aqui, nem tudo é bom, tem lado ruim. Pois é. Mas é bom saber, né? Que não é só a gente. Quem sabe, o mundo não deve ser só isso, né? Tem mais aí para descobrir. Então tá, Ribas, muito obrigada pelo seu tempo, viu? Desejo aí tudo de bom para você, sua filha. Valeu, obrigado pelo convite. Bom, para quem escuta o Hangar 18, ontem eles publicaram um comunicado que eles decidiram encerrar o podcast, né, o projeto Hangar 18, devido a outros projetos que eles têm em mente e não vão poder dar continuidade agora. Então essa conversa que eu tive com o Ribas foi um pouco antes de eles tomarem essa decisão e espero que fique aqui como uma boa recordação. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade dele e dos Ocas em falar comigo, em gravar comigo para o meu podcast. Afinal, eles foram e são uma referência para mim aí na podosfera. Então, espero que vocês gostem e até o próximo episódio.